aula de angelologia, com ênfase em satanologia. A gente está vendo que o diabo ele entende muito de psicologia humana. Psicologia humana ele entende bem. Então, a serpente conhecia a psicanálise melhor que o Dr. Freud e usou de uma dissuasão indireta. Foi a Eva em vez de Adão, já que este não aceitava sugestões, pois é sempre demasiadamente altivo e cabeça dura para aceitar a opinião dos outros. Então, de acordo com o Mário Ferreira dos Santos, o homem tem uma altivez. Quando ele ouve alguém dando um conselho para ele, ele não aceita de primeira. A sugestão para a psicologia do homem é uma coisa meio ofensiva, é uma altivez que o homem tem. O homem quer ser o dono da sua própria decisão, quer ser o dono do seu próprio destino. Então o diabo, sabendo que seria mais difícil tentar Adão, de acordo com o Ferreira dos Santos também, foi para a mulher. Eva não era assim, bastava tocar em sua vaidade, despertado sempre por sentir-se inferior. A serpente sabia que a vaidade possui razões e que a razão desconhece, e ainda aí a serpente precedia Pascal. Pascal ele dizia que o coração tem razões que a razão desconhece. Pascal foi um pensador. Quer dizer, a mulher tem uma vaidade, de acordo com os santos, o diabo veio tocar na vaidade dela. O que eu falei para vocês, por que uma árvore no meio do jardim? Por que eu não posso fazer uma refeição para mim e para o meu marido, daquilo que é melhor? Por que Deus está me negando o melhor? Aí ela foi e fez a refeição do dia, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele era tudo, precisamente tudo que lhe faltava. O que? O fruto. Era aquilo que ela achava que faltava. E daquele dia em diante ela foi lá e cedeu a tentação, comeu. Quando ela comeu do fruto do conhecimento, não aconteceu nada, não teve efeito nenhum. E o apóstolo Paulo explica por que não teve efeito nenhum. Porque quem tinha que comer do fruto era Adão. Adão, que era o chefe da raça humana, e a ordem foi dada diretamente de Deus para Adão. Era Adão que tinha que comer o fruto. Eva não teria como cometer o pecado, a ordem não foi dada diretamente a Eva. E Eva estava sob tutela de Adão, porque ela foi entregue para ele. Paulo que fala isso, o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. É isso que o apóstolo Paulo fala isso aí a Timóteo, falando que tem que haver uma sujeição do homem a Cristo e da mulher ao homem. Nessa sociedade que a gente está aqui, a serpente fala não, igualdade. A serpente fala o tempo todo, igualdade de sexo, igualdade de gênero, igualdade de natureza, igualdade de tudo. A palavra diz, né? Todo homem esteja sujeito a Deus, né? Porque todos vós sois de Deus, né? Cristo de Deus, vós de Cristo. Mas aí a nossa sociedade, a sociedade da serpente fala nada disso. Igualdade, ou igualdade ou nada. Aí lá vai você, né, pastor do século 21, ensinar isso na igreja, que a mulher casada com seu marido lhe deve respeito, honra e submissão. Não, mas é na lata, é o não mesmo. Já vem com tudo, com os dois pés no peito do homem. Machista. Onde já viu um negócio desse? E os pastores amigos meus, para elogiar as mulheres, falam assim: o homem pode ser o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Aí não, é carne dura, não tem carne aí pescoço não. Tem alguns pastores que, para paparicar as irmãs, não levam em consideração que existe um ensino de ordem, não tem nenhuma humilhação se o homem é submisso a Cristo e se a esposa está junto com o seu marido ali, submissa também, para o melhor do lar. Não tem nenhuma humilhação se você se coloca dentro da ordem da criação. É assim que Deus criou e é assim que nós vamos ver. Não tem nenhuma humilhação, pelo contrário. Uma família onde o homem honra a Deus, honra a Cristo, e a esposa honra o marido, e os filhos honram a mãe e ao pai,
Essa é a família mais próspera do mundo, e é por essa razão que os judeus são, na sua maioria, prósperos, porque eles seguem esse mandamento. A família do judeu é uma família patriarcal, e olha que a mulher judia é uma mulher que ela tem muita importância na comunidade judaica, hein? Uma mulher judia é realmente muito honrada e muito respeitada, só que tem alguns ambientes que ela não entra, tem alguns ambientes que ela não opina. Aí Paulo fala a Timóteo o seguinte: eu não permito que a mulher exerça autoridade sobre o marido. Mas você nunca vai pregar uma passagem dessa na Bíblia, na igreja. Você não consegue. Mulher falar na igreja. Você não consegue, né? Ele fala que a mulher não pode falar na igreja, né? Se ela tiver alguma dúvida, que pergunte ao seu marido em casa. Aí o pessoal vai falar: isso aí é uma questão cultural. Tá bom, é cultural, então vamos estudar o que é que o apóstolo Paulo quer dizer. Eu sei que tem uma questão cultural, mas também há uma questão do mandamento. A questão do mandamento é que quem foi feito para quem? Vamos colocar dentro da ordem da criação. Bom, a gente já está indo para outro lado, né? Que é o lado da antropologia. Mas a gente vê que a serpente ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a palavra de Deus e vai dar a interpretação dela. O que Deus tinha dito? No dia que comeres, morrerás. Qual a interpretação da serpente? Certamente não morrerás. Por isso, todos nós que lemos a palavra de Deus, precisamos saber se a gente está com uma interpretação de Deus ou uma interpretação da serpente. Veja lá. Satanás é um animal, ou das ordens dos animais. Ele foi criado junto com outros animais viventes, cujos corpos são descritos metaforicamente como sendo semelhantes a touros alados. Os outros anjos receberam corpos também. Todos os anjos receberam corpos também. Eles não são feitos de éter. Éter é uma coisa que etéreo, não tem consistência. Eles não foram feitos de éter. Eles são animais e eles têm um corpo. Touros alados, águias de asas abertas, leões selvagens, dragões exuberantes. Não devemos entender os corpos desses seres em sentido literal, e sim como representações aparentes de suas naturezas. Não é que ele era um anjo, um leão, um touro, uma águia, é semelhante a. É só para lembrar, lembra? Mas não é, tá bem? O que significa? Que a natureza que esses anjos receberam, tá bem? A natureza está representada no corpo que eles têm também. Aqui eu coloquei inclusive uma gravura que eu capturei da internet, que os nossos artistas começam a pintar. Esse aqui seria uma espécie de querubim. Você pode ver que ele está aqui com essas asas, o negócio parece dantesco, né? Parece horripilante. Só que quando nós entrarmos para a esfera do reino de Deus, a feiura não existe. A feiura só pertence aqui, ó, para esse mundo. Quando a gente chega lá, a gente vê os anjos como eles são, vão ser mais feios do que a gente imagina. Só que não tem feiura lá, só existe beleza. A beleza está nos olhos e não no ser. A beleza está em você enxergar. Olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas Ele é a própria beleza, o Cristo. Quer dizer, que você vai perceber a beleza que existe nos anjos, a beleza que existe nos seres, mas é uma beleza que tem que ser percebida. Bom, aí é uma gravura, né? Ali aparece uma outra, né? Ó, rosto de leão, rosto de ser humano, rosto de boi, rosto de águia. Você imagina um ser angélico que tem 4 cabeças, parece um monstro, né? Mas é assim que ele é descrito no livro de Ezequiel e no livro do Apocalipse. 4 cabeças, aqui rosto de leão, aqui rosto de boi, aqui rosto de águia e um rosto humano atrás na nuca. Se você visse um bicho desse aí, você ia querer expulsar em nome de Jesus, né? Mas não adianta, por causa que é o corpo que Deus deu para eles. É um corpo daquele mundo, um corpo espiritual. E o Lúcifer, né, que a gente vamos usar o nome aqui, ó. Quando eu falo Lúcifer, diabo, Satanás, é o mesmo ser. São os nomes que ele recebeu. O corpo do diabo era esguio, tá? Como o das serpentes, mas não asqueroso. Deus deu um corpo para ele que era bonito, era belo, um corpo aprazível, um corpo sedutor, inclusive. Sedutor. Deus criou todas as coisas com a sua própria beleza. Tanto é que o homem e a mulher foram criados nus. E o que é a roupa? A roupa é um trapo. Você imagina? Nós não podemos andar em estado de natureza. A gente tem que disfarçar a nossa natureza usando um trapo.
É um trapo, não passa disso. O tecido não passa de um trapo. Uma fantasia, nós estamos fantasiados. Vivemos fantasiados. E se a gente tira a fantasia? Aí é um escândalo. Isso aí foi o pecado que fez com a gente. Os animais, eles usam roupas? Não. Eles estão em estado de natureza. O leopardo precisa de usar roupa? O cão precisa de usar roupa? O passarinho? Eles estão nus. Tá bem? Estão nus. Eles não têm que usar fantasia nenhuma. Nós temos que usar fantasia. Então, a descrição do livro de Ezequiel e de Apocalipse não nos permite pensar em Satanás como uma cobra rastejante, sim como um ser de esplendor e resplendor. Era muito bonito, ou é muito bonito, mas perdeu a beleza por causa da corrupção. Mas aparentemente belo. Estamos terminando, tá bem? Estando no Éden, jardim de Deus, podemos imaginar a sua forma de extrema beleza, encantando Eva, né? A beleza encantou os olhos de Eva. Ela não desconfiou que aquele animal tão bonito pudesse ser tão perverso, né? Que é aquilo que o nosso irmão estava falando agora, né? Não dá para imaginar que aquilo que é tão bonito, tão belo, tão aparente, tenha tanta maldade por dentro. Um dia desse eu coloquei a foto do Hitler na internet, mas não ele adulto, coloquei ele criança, né? Tem as fotos dele quando ele era criança. Aí eu perguntei: quem vocês imaginam que essa criança é? Aí demorou para alguém responder: Adolf Hitler. Porque todo camarada que hoje ele é assassino, um dia foi uma criança bonitinha, que mamou no seio da mãe, que andou engatinhando no meio da casa e encantava a vovó. Mas um dia cresceu e virou um bandido, assassino, latrocínio, traficante e matador. Quer dizer então que o mesmo aconteceu com o diabo. Ela não podia imaginar que aquele ser tão bonito e aquele fruto tão bonito fosse causar o que aconteceu, que é a queda do homem no pecado. E só o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, para tirar a nódoa do pecado. Sabemos que a queda da primeira mulher se deu por causa do vislumbre causado pela beleza do fruto proibido, encetado pela serpente. Aqui aparece mais uma descrição que está no livro de Ezequiel. Ezequiel, ele fala que os querubins, eles possuem patas de boi, tá vendo? De touro, patas de touro. Eles têm duas asas com as quais eles se cobrem aqui, duas com que eles voam. Eles têm uma roda voando do lado de fora deles, tá vendo isso aqui, ó? Essa roda. E diz que o espírito deles está na roda. O nosso espírito está no nosso corpo, né? O espírito dos querubins está fora do corpo. O espírito deles está na roda. Eles levam uma sonda do lado de fora. Eles são ligados por um catéter. Olha como que é a criação do reino de Deus. Você imagina a gente passando para dentro do céu e vendo esses bichos lá. E você vai olhar para o querubim e vai dizer: rapaz, olha o tamanho desse querubim. Cadê o espírito dele? Está do lado de fora. E uma roda do lado de fora. O que é a roda? É uma sonda. A sonda fica girando, girando, e tem um catéter que liga ele diretamente com a roda. Vai ser espantoso quando a gente passar para lá, né? Agora imagina um ser desse aqui caindo, um ser desse virando o diabo, adversário, inimigo. Imagina um ser tão poderoso quanto esse, indo para o lado das trevas, servindo como inimigo de Deus. O que estraga, o que não causa, foi o diabo. O diabo causou esse estrago, um bicho altamente pervertido, perverso, né? Maldoso, que caiu, arrastou uma terça parte dos anjos e a humanidade com ele. A beleza, aqui, Mário Ferreira dos Santos de novo. A beleza tem alguma coisa para nos contar, por isso guardamos silêncio e não pensamos em outra ocasião pensaríamos. Nietzsche. Já estou terminando, é o último slide, tá? O que é a beleza de Lúcifer? Ou o que é a beleza? O Nietzsche fala o seguinte: beleza é aquilo que você para diante dela e você fica mudo. Você fica mudo, você fica paralisado, você fica encantado, alucinado com a beleza. A beleza, ela tem o dom de te atrair assim, ó, e colocar você paralisado, não tem o que falar. Quem de nós já teve um vislumbre desse? Vê algo belo, mas tão belo que você fala: não fala nada não, quero só olhar para a natureza. Sabe aquela paisagem maravilhosa? Você pegasse um pôr do sol,
numa praia bonita, sabe? Só você e a praia, sem poluição, sem carro, sem celular, sem nada, só você e o pôr do sol, você vê observando o sol deitando na água assim, rapaz. Ou quem já foi para a cachoeira, né? Coisa gostosa lá em contato com a natureza, né? Na cachoeira, você vê a água da cachoeira gelada caindo, aquele barulho dos pássaros, que coisa linda, você fica assim encantado com aquilo. Ou quando a gente vai viajando assim, quando eu vou viajando para o Paraná, né? Dá para mim ver aquelas paisagens maravilhosas longe assim, sabe? Aquele céu limpo, 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 sem nenhuma poluição. Aí só o barulho do carro e a natureza. A beleza é isso. E os artistas, eu estou falando dos artistas plásticos, os pintores, eles conseguem fazer isso. Eles causam espanto, tá? Tudo bem? A beleza ela tem que ser assim, parar diante de você e você perder o fôlego. O diabo possuía uma beleza que é assim, de tirar o fôlego. Chegou Satanás, que ele não era Satanás, chegou o filho da manhã. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar, tem alguma coisa a dizer, mas se perverteu. Ante a beleza, paramos, é comum esperar. Nosso silêncio é também uma forma de admiração. Por isso, nem sempre temos palavras para expressar o que sentimos, e o enleio, o embaraço do que de nós se apodera é talvez o maior elogio que possamos fazer a alguém. Não mentimos quando dizemos que não sabemos o que dizer. Sabe aquele rapaz que ele quer conquistar a menina e ele não sabe como, porque ela é tão bonita, mas tão bonita que se ele falar como você é bonita, ele estraga? É. Ou vice-versa, né? Porque eu ouvi uma expressão uma vez de uma moça que falava o seguinte: mas é bonito feito o diabo. Homem bonito feito o diabo. A mulher falando que é esse negócio da beleza de Satanás, né? A coisa assim que as mulheres falam, Deus me perdoe, né? Só que lógico está puxando para o outro lado. Existe aquela beleza e é aquela beleza que fala o seguinte: só pode ser coisa do outro mundo, não é do nosso mundo não. Se o diabo sabe disso, veja só, que beleza é essa imagem. Se você colocar na internet lá, sabe, as mais belas paisagens do mundo. Você viaja, tem um pessoal que viaja, sabe, que eles pegam cada imagem gravada e colocam uma música pelo fundo assim, você fica observando, você fala, porque eu não conheço nada do mundo, fica aqui só trabalhando, pagar conta, eu queria ir viajar para o mundo, conhecer as coisas, eu tenho que... viajar no Brasil, né, Eu queria, mas não dá. Você vê, ó. Aí aparece ali um olhar, né? Quem vai falar que não existe beleza no olhar, né? Beleza na natureza. O demônio é belo, seduz pelos olhos e belas palavras, hein? Sabe conquistar no silêncio ou nas palavras mansas. É um Dom Juan, é um sedutor. Faz o discurso perfeito, fala aquilo que você quer ouvir do jeito que você quer ouvir. Esse aqui é o problema, né? Fala a verdade para mim, doutor. Não é assim. Eu vou te contar, mas espera aí, né? Você está bem? Ele começa a conversar, aquele negócio, né? Vai dar a pior das notícias, mas tem que saber como. Fala o que você quer ouvir do jeito que você quer ouvir. Aí não tem como resistir, né? É uma serpente, mas é destituído de beleza. O profeta Ezequiel passou por várias experiências místicas com esses seres mitológicos e sempre os descreveu com termos exuberantes. Se o querubim protetor do capítulo 28 é um touro com o corpo engastado em pedras preciosas, cujo andar solta faíscas e provoca um esplendor multicolorido por onde passa. Ezequiel falou como que é o corpo do diabo, tá bem? Disse que ele é belo, sinete de perfeição. Disse que quando ele andava, as pedras se afogueavam, as pedras se acendiam com o resplendor dele. Diz que quando ele andava, haviam tamborins que tocavam, música tocava, a voz dele era uma voz melodiosa, né? Deus preparou as obras de música por causa dele, para ele. As pedras cantavam para ele, e diz que ele era formoso e cheio de sabedoria. Não tem como não receber um convidado desse na sua festa, né?
Ele entra em tudo quanto é festa, sabe entrar, sabe se comportar, é educado. O diabo é educado, sabe? E tem paciência. A Bíblia diz que ele tem paciência, sabia? Como que ele tem paciência? Anda em derredor. Anda em derredor. Tem paciência, né? Para ficar em derredor de um crente, esperando a hora oportuna de atacar. O livro de Lucas diz que ele foi, tentou Jesus. Aí no livro de Lucas, Jesus mandou ele embora. E ele saiu andando assim, ó, estilo, até a próxima. O livro de Lucas faz isso. No livro de Mateus não, vai-te Satanás, repreendeu ele, né? No livro de Lucas não, Jesus só mandou ele embora e ele saiu andando, aguardando a ocasião oportuna para voltar a tentar Jesus. O camarada tem sangue no olho, né? E não é um elogio, é uma constatação. Então, terminamos a aula de hoje pensando justamente isso. Será que o diabo não anda muito disfarçado e a gente não está percebendo ele? Será? Olha ele com o olhar sedutor dele. Olha outro olho aparecendo ali. Mais um olho aparecendo ali. Mais uma fisionomia aparecendo ali. Todas elas horripilantes, né? Nada disso, né? Sabe aquela história que para cada panela tem uma tampa? Então, para cada crente tem uma tentação que é tentação. Tem um prato que ele é apetecível. Todos nós temos um ponto fraco. E o importante para ele é explorar esse ponto fraco que você tem, que eu tenho. E se ele conseguir uma cadeira, para ele, tá bom. Não precisa ser a melhor não. Uma para ele, tá bom. Isso aí nas nossas reuniões, na nossa casa, na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é para ter medo do diabo, porque o Senhor Jesus já o venceu. Mas também não é para desdenhar do diabo. Desdenhar. Por causa que, infelizmente, o bicho continua solto, né? Continua solto. Bom, Deus abençoe em nome de Jesus. Terminamos.